Boa tarde, bem-vindo ao Seminário Teológico Talmide. Estamos estudando acerca do Evangelho e a conversão bíblica. E hoje vamos começar tratando especificamente sobre a conversão. E eu quero começar a aula de hoje citando uma definição que o pastor Paulo Júnior traz acerca do que é a conversão. Paulo Júnior diz o seguinte: é uma mudança que ocorre na vida do pecador que lhe dá o direito à vida eterna, a entrar no céu. É uma obra soberana da graça que o livra da condenação eterna e do lago que arde com fogo e enxofre. Só ocorre em uma categoria de seres, ou seja, com os seres humanos. Se não há conversão verdadeira, não há salvação verdadeira. Se não há salvação verdadeira, não se pode entrar no céu verdadeiramente. Se não se pode entrar no céu, não se pode herdar a vida eterna. Então, tudo o que resta é condenação eterna e inferno. Então, a conversão é uma coisa muito, muito séria e necessária à vida daqueles que desejam a salvação, que são alvos da graça de Deus para salvar. Então, tratando acerca da conversão, desde tempos antigos, a conversão é uma realidade conhecida entre o povo de Israel, e a noção de que essa verdade basicamente comunicava era voltar-se para Deus. Converter-se significava voltar-se para Deus, deixar as outras coisas, deixar tudo aquilo que não agradava a Deus e voltar-se novamente para Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, os apóstolos estavam relatando como os gentios estavam se convertendo a Deus, ou seja, estavam se voltando a Deus novamente. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo escreve também. 1 de Tessalonicenses 1, 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus verdadeiro. E aqui eu quero chamar a atenção, quero relembrar para você aquele conceito que nós estudamos em aulas passadas acerca do que significa arrepender-se, o que significa voltar-se para Deus, o que significa pecado. Lembram que pecado significa rebelar-se contra a autoridade de Deus, deixar a autoridade de Deus. E pecado também é não adorar a Deus, não dar culto a Deus de acordo com o que é devido, porque o homem foi criado para adorar a Deus. Então, quando o homem adora outras coisas, deixa de adorar a Deus, que é o único que deve ser adorado, ele está pecando. E Paulo faz alusão a isso aqui nesse versículo 9, quando ele diz: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, conversão tem a ver com adoração correta ao Senhor. 2 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, também diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando algum deles se
converte ao Senhor, ou seja, se volta. Então, essa era a ideia básica que a Bíblia traz acerca de conversão, perdão. É voltar-se para Deus, deixar outros deuses, outros ídolos, deixar o pecado e voltar-se para Deus. A conversão é a nossa resposta espontânea e voluntária ao chamado do Evangelho. Converter-se quer dizer deixar de ser uma coisa para ser outra, de acordo com o dicionário de língua espanhola Maria Moliner. É deixar de ser uma coisa para ser outra. Por isso que a compreensão da conversão significa que uma pessoa que se converte ao Senhor, ele experimenta de fato uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida. É uma transformação completa, um amor novo no coração e uma vida nova na alma. É uma mudança de mentalidade, é o que a Bíblia chama de metanoia, a mente, os pensamentos, a mentalidade da pessoa muda completamente. E os desejos do coração e da vida também. Então, veja que converter-se não significa fazer parte de uma igreja. Converter-se não significa ser religioso. Converter-se é uma experiência que transforma completamente a vida de uma pessoa e dá a ela o direito à vida eterna. É através da conversão que a pessoa passa a fazer parte do reino de Deus. Então, uma pessoa que não se converte, ela não está salva. Uma pessoa que cresceu na igreja desde pequenininha, ela precisa também se converter. O fato de estar dentro de uma igreja não significa que a pessoa é convertida. A conversão é uma experiência individual. Ninguém pode ter essa experiência por outra pessoa. É uma experiência individual. Então, estar na igreja, quem está na igreja desde criancinha, precisa se converter. Ter pais cristãos, avós cristãos, ser de uma família de cristãos, também não significa que a pessoa é convertida. Essa pessoa também necessita ser convertida, também necessita converter-se para ter vida eterna. Então é importante que se compreenda isso. A conversão é um passo importantíssimo na vida de uma pessoa que experimenta a graça do Evangelho. Ela traz mudanças radicais, é um antes e um depois. A pessoa que não tem essa linha divisória na sua vida, o antes de Jesus e o depois de Jesus, nunca se converteu. Estar em uma igreja evangélica não significa que você é convertido. Ter crescido numa igreja evangélica não significa que você é convertido. Ter uma família cristã não significa que você é convertido. É uma experiência individual e que todos devem buscar e experimentar para serem salvos. Converter-se significa dar meia volta, regressar ao caminho do qual alguém saiu, uma pessoa saiu, e logo afastar-se, distanciar-se dos seus pecados e esquecê-los. É uma palavra que, em seu significado geral, significa voltar-se por inteiro para Deus, voltar-se completamente para Deus. E eu gosto de dizer que converter-se significa voltar para o Éden, novamente naquela condição em que o homem está inocente, limpo, puro diante de Deus e pode ter uma relação perfeita com Deus, pessoalmente, cara a cara. Então, converter-se é dar meia volta, como alguns teólogos definem. É virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. A conversão não é simplesmente algo moral ou de comportamento, mas é uma reorientação da adoração. Outra vez, lembre-se que converter-se tem a ver com a adoração.
porque o homem foi criado para adorar a Deus. E quando ele pecou, ele deixou de adorar a Deus. Pecado é não adorar a Deus. Pecado é idolatria, é preferir outros deuses ao Senhor, é prestar culto a outros ídolos, outros deuses quaisquer que não a Deus. Então, quando uma pessoa se converte, ela volta e entende o que significa de fato adorar a Deus. Não é cantar, não é fazer um espetáculo, não é tocar, é muito mais do que isso. Tem a ver com a essência, com a vida, com o íntimo da pessoa, com a atitude da pessoa com relação a Deus. Os seus corações se voltam da adoração de ídolos à adoração a Deus, como nós lemos em 1 Tessalonicenses 1:9, quando Paulo falou acerca da conversão dos tessalonicenses. Nós fomos criados para adorar a Deus, e se não adoramos a Deus verdadeiramente, nós vamos adorar outra coisa. Por isso que conversão tem a ver com adoração a Deus. Compreenda bem isso. Outra coisa a conversão envolve, obviamente, o arrependimento. E como já tratamos da questão do arrependimento, vou apenas relembrar rapidamente algumas coisas. Significa reorientar a adoração. Veja, arrependimento significa reorientar a adoração. Significa trocar os nossos ídolos por Deus. É uma mudança no comportamento e deve haver também uma mudança na adoração. Mas esse comportamento mudado não é o resultado de uma mudança na adoração e não ao contrário. Entenda, a mudança do comportamento de uma pessoa convertida é o resultado da mudança da adoração, certo? E não é o contrário, não é a mudança de comportamento que vai gerar mudança de adoração. Compreenda bem, a mudança de adoração muda o comportamento, muda as atitudes. Arrependimento não é um sentimento, não é por isso remorso, certo? Arrepender-se significa morrer e viver novamente. Isso significa arrepender-se. Conversão, então, é novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que aqueles que, para termos uma nova vida, precisamos morrer. Por isso que arrependimento significa morrer e viver novamente. É novo nascimento. João 3, versículo 3, 5, 7 e 8, Jesus disse o seguinte com Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade que te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7. Não te admires de que eu te disser, importa-vos nascer de novo. E versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, conversão é novo nascimento, é uma nova vida. As coisas antigas já passaram, disse Paulo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim é quem está em Cristo, diz Paulo lá em Coríntios. É Deus quem nos faz renascer ou nascer para uma viva esperança. Em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo, uma nova geração. No versículo 23, a Bíblia nos ensina que isso foi feito mediante a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Também em Tiago capítulo 1, versículo 18, Tiago 1,18 está escrito: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Então, fomos gerados, a conversão é gerada pela palavra de Deus. O verbo nascer, que em grego é genao, se encontra no presente perfeito. Denota uma ação que precede a ação humana de praticar a justiça, de evitar o pecado, de amar ou crer. Então veja que antes que uma pessoa possa fazer qualquer coisa para se converter, é Deus quem atua. A palavra nascer, que aparece aqui na Bíblia, que essa palavra grega, ela tem esse significado, e é importante compreender isso. Denota uma ação que precede a ação humana de praticar a justiça, evitar o pecado, amar ou crer. Então, primeiro Deus atua no coração do homem para que depois ele possa converter-se. Em 1 de João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, a pessoa só pode praticar a justiça depois que nasce, ou seja, que seja nascido de Deus. Antes disso, é impossível que a pessoa pratique a justiça. No capítulo 3, no versículo 9, João também diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A condição de evitar o pecado é uma condição que só tem aquelas pessoas que já nasceram de novo, que já foram regeneradas. No capítulo 4, versículo 7, João também diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Capítulo 5 de 1 João, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, observe que todos esses atos só podem acontecer, só podem ser praticados por uma pessoa que já nasceu de novo, certo? Então, é Deus quem opera isso na vida humana, é por graça e não é por nenhum mérito, nenhum esforço de ser humano nenhum. Ninguém pode ir a Jesus pela fé, a não ser que Deus mesmo tenha operado no seu coração para atraí-lo em fé a Cristo. João capítulo 6, versículo 44, Jesus diz que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas todos aqueles que o Pai há trazido, há entregado a Jesus, ao Filho, certamente
crerão, colocarão sua fé em Jesus. No capítulo 6 de João, versículo 37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, observem que a conversão é um processo do próprio Deus na vida do homem. Do contrário, o homem não pode se converter, não pode ser salvo, não pode nada. Quais são os elementos indispensáveis para a conversão? Nós já sabemos que são dois: a fé e o arrependimento. Eu vou mencionar aqui as referências bíblicas e sugiro que você leia essas referências com calma, com atenção. Não vou aqui ler todas as referências porque tomaria muito tempo e o nosso objetivo é que esse vídeo não se torne muito longo. E como já tratamos desse assunto na parte da resposta que o homem tem que dar a Deus com relação à salvação, você pode recordar disso e sugiro que você leia. Então, quais são os textos? João 3,16, Atos 16,31, Romanos 10,9, Efésios 2,9, Lucas 24, 46 e 47, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, capítulo 3, versículo 19, capítulo 5, versículo 31 e capítulo 17, versículo 30. Em todos esses textos, você vai encontrar que, para que a pessoa se converta, passe a fazer parte do reino de Deus, experimente a salvação, é necessário que ela creia e se arrependa. É necessário fé e arrependimento. E por último, temos que compreender que a conversão é um processo, certo? Assim como a salvação é um ato de Deus, e quando a pessoa crê e se arrepende, ela tem a salvação em tempo presente. A conversão é um processo no sentido de que Deus vai operando na vida da pessoa a santificação. E isso vai acontecendo aos poucos. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a salvação precisa ser aperfeiçoada. Não que não sejamos salvos, já somos salvos, mas a nossa santificação é um processo que acontece no dia a dia da nossa vida. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo escreveu assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 2 de Coríntios, capítulo 3, o versículo 18. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, veja que um processo, somos transformados. E então nós podemos perceber, e há outros textos mais que nos mostram isso, de que nós somos transformados pelo Senhor todos os dias, até chegarmos à estatura de varão perfeito, até alcançarmos a plenitude de Cristo, até que a nossa vida seja plena no Senhor e nós possamos estar totalmente perfeitos na presença do Senhor, para a glória do seu nome. Outro texto que nós podemos ler
está em... Só um minutinho aqui. Está em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 11. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, observamos capítulo 2, versículo 13 de Filipenses também diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então percebemos que é uma obra da graça e do favor de Deus na vida da pessoa. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula com a outra parte deste tema que é acerca da conversão.